Quando você era criança, você brincava, sem ficar contando no relógio as horas passando. Brincava e quando você tinha fome, você ia comer. Ou nem lembrava de comer, né? Tinham que chamar você pra ir comer alguma coisa. Você brincava e não tava nem aí com as pessoas que estavam em volta olhando os adultos, né? Se estavam gostando, se criticavam, se julgavam ou se avaliavam. Você não estava nem aí, você queria era brincar. E você inventava coisas, brincava de todas as coisas com a maior liberdade. Você pegava um pedaço de madeira e transformava ele em várias coisas. Uma lata de azeite se transformava num vaso, num caminhão, numa roda de caminhão. Uma vassoura se transformava numa moto, num avião, numa guitarra. Criança cria. A criança está aberta ao aprendizado e à descoberta. Aí você vai sendo formatado. Seus pais, a família, a sua infância vai te ensinando como se comportar na casa dos outros, como se comportar na rua, no mercado, no shopping, em comunidade. Depois, na escola, você vai tomando forma. Os seus pais irresponsáveis fizeram o melhor, o que eles podiam fazer e fizeram com muito carinho, amor e de acordo com o que eles aprenderam nas suas vidas. O mesmo acontece com o que você vai passar para os seus filhos, ou passou, se você já tem os seus filhos. Mas vamos lembrar um pouco de quando éramos crianças e não ligávamos para os julgamentos dos outros. Quando a gente olhava para as outras pessoas e não prestávamos atenção nas roupas, no lugar, na aparência, no modo como falavam com a gente. Éramos inocentes, abertos a descobertas. Criança cria. Adulterados, viramos adultos. Essa frase eu aprendi num dos cursos de palhaço que eu fiz. Criança cria, adulterada vira adulto. E quando a gente chega na fase adulta, já está na forma do adulto. Fomos formatados, fomos formados para podermos viver no mundo onde o adulto tem desafios, responsabilidades, tem que cumprir regras. Fomos formados, formatados para podermos viver em comunidade, num mundo onde o adulto tem desafios, responsabilidades, tem que cumprir as obrigações, seguir as leis, cumprir as regras. Entramos nesta forma. A forma. Como numa forma, chegamos na fase adulta e precisamos entrar na harmonia com a comunidade, no mercado de trabalho, na base familiar, enfim. O mundo espera do adulto um cidadão ciente das suas obrigações, com seus direitos e deveres. E a gente quer isso de um modo geral, né? Um trabalho legal, morar num lugar legal, formar a nossa família, sermos pessoas felizes, de bem com todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você deixou aquela criança que você foi? Você abandonou? Você ainda tem aquela criança? Quando você é convidado a brincar, qual é a sua reação, hein? Você pensa, não, eu não sou mais criança? Pra que brincar com isso? Você pensa, se eu fosse criança, poderia brincar assim ainda. Ou você brinca um pouco para descontrair. Você já foi chamado de crianção, criançona? Quando você fez algo que parecia infantil, você foi julgado, avaliado, criticado, você se sentiu mal? Já te chamaram de ridículo porque fez alguma coisa nada convencional para um adulto? Você já não é mais criança. Não seja ridículo. Vamos olhar no dicionário o significado da palavra ridículo? Tá lá, espalhafatoso e digno de riso. Quando éramos crianças, éramos assim, espalhafatosas, crianças dignas de riso. E eu não estou falando do infantilismo, mas pensa um pouco. Tem muitas coisas que a gente fazia quando criança que com o tempo fomos perdendo. A descoberta, a vontade de experimentar, começar novos tipos de atividades, brincar, não ter receio do julgamento, não ligar para o que os outros vão pensar. Esta forma que nos ensinaram muitas vezes
situações fizeram com que a gente deixasse de lado aquele aprendizado lúdico e que nós podemos ter deixado de lado um sentimento puro e inocente. O adulto se sente mais responsável, tem obrigações. Muitas pessoas podem depender de suas decisões. A correria do trabalho, dia a dia, a seriedade em atividades profissionais, tudo isso, somado ao trânsito, o relógio, os boletos, podem deixar o ser humano um pouco distante da sua essência, da sua criança. Já disse Charles Chaplin no filme O Grande Ditador de 1940, não sois máquinas, homens é que sois. E como é que começa um ser humano? Começa bebê, criança, adolescente e depois na fase adulta. Por isso, é bom de vez em quando lembrar as brincadeiras, as coisas que nós aprendemos brincando. No tempo em que não olhávamos tanto para o tempo, para o relógio, em que qualquer pessoa que sorria para nós já era um amigo. Na criança que fomos, havia inocência, espontaneidade, curiosidade e uma grande capacidade em nos encantarmos com coisas muito simples. O adulto, que se transformou em profissional, pai, mãe, para crescer na vida corporativa, cada vez mais precisa de quê? De curiosidade, espontaneidade, inocência e a capacidade do encantamento com a profissão. Porém, nós perdemos. Em busca de atingir a meta, pagar a faculdade, comprar um carro, quando esses itens deveriam ser apenas o resultado da busca. A busca pelo conhecimento, em que cair e errar faz parte do aprendizado. Quando ler e escrever é a base do estudo. Quando praticar uma atividade física produz ocitocina, endorfina, e fazíamos muito isso quando éramos crianças. Dar um pouco de risada produz serotonina, dopamina, e quando crianças vivíamos rindo de qualquer coisa, de quase tudo. E a fase adulta chega e quando nos damos conta, estamos sérios demais. Que tal ser ridículo de vez em quando, espalhafatoso e digno de riso? Que tal experimentar fazer algo pela primeira vez, como fazíamos muito quando éramos crianças? Para termos aquele frio na barriga que tínhamos quando crianças? Que tal deixar o celular um pouco, o relógio de lado um pouco e brincar de vez em quando? Muitas ideias novas para o seu trabalho podem surgir porque o organismo e principalmente para a saúde mental, reduz o estresse, a ansiedade, provoca novas sensações e a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Se a gente fizer a comparação com um computador, é como se você estivesse fazendo uma reconfiguração no seu HD interno. É isso aí. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Que tal se inscrever e ajudar a gente a fazer esse canal evoluir cada vez mais para chegar a mais gente? Que tal você compartilhar com seus amigos? Muito obrigado. Meu nome é Mauro Miller. Até a próxima. Paz e amor.